Como o Luiz já disse, meu nome é Vilmar, sou casado, graças a Deus. Minha esposa estava aqui, a Ellen, minha filha Sara e minha filha Helena, que está com a minha esposa, não sei aonde. E é uma graça, né, nessa noite estar aqui, nessa igreja, com vocês. Como o Luiz disse no início, nós estamos aqui porque Deus quis que a gente estivesse aqui. Não é por acaso. Não é por acaso. Deus sonhou com esse dia. Cada dia da nossa vida é um novo dia, amém? Mesmo que você venha toda sexta, mas cada sexta é um novo dia. E cada dia Deus tem algo de novo preparado para nós. E é uma graça, né, onde nós celebramos nesse final de semana o Dia dos Pais. Dia do pai, da mãe, é todo dia, né? Porque a gente tem que matar um leão a cada dia. Mas, na verdade, ser pai é um dom de Deus, é um dom que Deus dá, é uma graça de Deus para nós. Né? Deus nos concede essa graça. Né? Deus nos presenteia com o filho. É um presente de Deus. Olha, nossos filhos saem de Deus e vêm para nós porque Deus nos deu essa condição, esse dom, e nos deu a responsabilidade de criar aquele que é filho de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu queria te convidar a pegar a palavra, né, sua Bíblia, em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quem achou, fala. Achei. Achou? Amém, então. Eu vou falar amém. E vai dizer assim a palavra: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento, seguido de uma promessa, para que sejais felizes e tenha vida longa na terra. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e na doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Então, como eu disse, né, ser pai é um dom de Deus, é graça de Deus, né, é Deus nos dando a oportunidade de cuidar de um filho que vem de Deus, que vem do próprio Deus. Então, ser pai não é simplesmente falar assim que ser fértil, né, ou ser macho, ser homem. Não é isso, é responsabilidade. Nós temos, me arruma uma aguinha, por favor. Nós temos essa responsabilidade. Né? Ser pai é doação. Né? Depende de nós, pais. Olha, o Dia dos Pais, nós comemoramos o Dia dos Pais. Mas eu vou falar de responsabilidade do pai, tá? Nós vamos ser homenageados, não. Nós vamos ser exortados. Porque tudo o que é dado também é cobrado. A quem muito se dá, muito se é cobrado. A quem muito tem, muito deve dar. E se nós temos essa graça, esse dom, essa vocação de ser pai, a gente precisa ter, né, responsabilidade, empenho e amor. A figura do pai na família é aquela figura que tem a responsabilidade de cuidar, de proteger a família, sim ou não?
Ou lá na sua casa, quando vem um perigo, você esconde atrás da esposa e fala, vai lá e resolve. Se está em casa, vê um barulho, esconde debaixo da cama e pede para a esposa, vai lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Você está numa roça, chega um carro estranho, e chega lá na madrugada, você enfia debaixo da cama e fala, mulher, por favor, vai lá ver o que está acontecendo. Não. Figura do pai é aquele que protege. Sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Olha, isso está na Bíblia. Quem que é um exemplo de pai na Bíblia para nós? Do Novo Testamento. São José. São José é um exemplo de pai. Lá em Mateus 2,13 vai dizer assim, que São José foi avisado em sonho que o menino corria perigo de ser morto, porque Herodes queria matá-lo. Não está assim lá na palavra? E o que Deus fala para São José? Olha, pega o menino e a mulher e foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E São José, ele não tibiou não. Logo, de madrugada, ele já pegou. Aí a gente pensa, mas ele fugiu. Não, ele fugiu porque é uma ordem de Deus. E São José, temente a Deus, ele foi cumprir a ordem. E foi proteger, sim. Porque como que ele ia enfrentar, né, o Herodes com seus soldados que queria matar? E aí ele enfrentou o quê? Saiu à noite, teve uma longa caminhada, e pegou o menino, foi obediente e foi proteger a família. Ele foi proteger. O anjo não falou para Maria, chama o José, sai. Não, ele falou para o José. E assim Deus fala para mim e para você e coloca essa responsabilidade para mim e para você que é pai, de proteger nossa família. E aí é proteger de todas as coisas, em todos os campos, de um perigo iminente, né, de alguma pessoa que queira violentar, fazer um mal, e também de um perigo espiritual. O homem precisa estar pronto para cuidar da família. O homem precisa estar pronto para educar os filhos, para colocar um direcionamento na vida dos filhos. E a palavra vai dizer assim que vós pais não irriteis os vossos filhos. Aí como que a gente poderia pensar assim, não irritei os vossos filhos? Irritar, chegar e ficar molando, xingando. São Paulo, lá em Colossenses 3:21, vai dizer assim, não irritei vossos filhos para que eles não desanimem. Para que eles não desanimem. E qual que é o sentido desse irritar e desse desânimo? No sentido de não provocar ressentimento e mágoa. E como que eu faria isso? Como que eu vou procurar provocar um ressentimento, irritando meus filhos, a ponto de provocar um ressentimento, uma mágoa? Tem várias maneiras. Várias maneiras. Poderia dizer no sentido de desfazer de um filho, falar que ele não é capaz. Usa-se o termo desdenhar, né? Está desdenhando de mim. Humilhar o filho na frente das pessoas.
Ficar comparando um filho com outro filho. E comparar com outras pessoas, dizer assim, olha, mas o filho do fulano faz isso, por que você não faz? Até mesmo quando a criança ela é custosa, ela é uma bênção, né? E aí a gente pega e fala, nossa, mas você é teimoso, menino. Não, isso você está amaldiçoando a criança. E às vezes solta, né? Às vezes a gente fala, mas não deve falar. Isso vai cultuando no coração da criança, no coração do jovem, do adolescente, e vai trazendo, sim, vai trazendo ali, cultuando esse ressentimento, essa mágoa, e pode vir a acarretar muitas coisas. O filho a gente precisa abençoar, proclamar bênção sobre a vida dele. Olha, se é teimoso, falou, meu filho, não teima com a mamãe, não teima com o papai. Seja obediente. Mas não diz, mas você é teimoso, hein? Porque aí eu estou proclamando, e aquilo entra no sentimento, entra no íntimo da criança, no íntimo da pessoa, e ela vai se definhando com isso. Esse é o significado, não irriteis vossos filhos. E aí nós precisamos observar todas essas coisas. E se às vezes a gente exagerar com o filho, por que a gente exagera? Eu, por exemplo, sou muito calmo. Muito calmo. Eu não grito. Aspas, né? Às vezes a gente solta uns gritos. Num ímpeto, não é? Não posso falar mentira aqui, né? Porque minha filha está aqui. E às vezes solta, e às vezes a gente é bruto, às vezes a gente é sem educação. Mas será que a gente tem a capacidade de chegar no filho e pedir desculpa? Será que a gente tem a capacidade de chegar no filho e pedir perdão, desculpa porque eu fiz isso? Será que tem capacidade de chegar numa filha de 6 anos, igual está a Helena ali? Ô filha, ontem eu estava nervoso. Você me desculpa? De sentar e abraçar? Porque a gente não pode irritar. E se vê que irritou, antes que a ferida cresça, já comece a curá-la. Porque a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas a gente precisa buscar a perfeição, sim ou não? Precisa buscar, precisa reconhecer. E às vezes eu tenho essa capacidade, né? De pedir desculpa. Né, Helena? A gente não precisa, né, de ter vergonha. Olha, é um gesto muito bom da parte do homem, do chefe da família, do homem da casa, reconhecer que errou e pedir desculpa para o filho. Porque isso é dar respeito. Isso é ensinar o filho também, quando errar, saber se desculpar, pedir desculpa para o pai. Porque criança, filho, não vai ser o que a gente quer. Você acha que sim ou não? Não vai ser o que eu quero. Porque não adianta eu falar alguma coisa assim, olha, faça assim e eu fazer diferente. O filho vai ser aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. E isso cabe no contexto em onde eu coloquei que Deus nos confiou filhos. Isso é dom. Isso é vocação. E a gente precisa, né, trabalhar isso em nós. E a palavra vai dizer também,
Em seguida, educai-os na disciplina e na doutrina do Senhor. O pai, geralmente, é aquele que, no sentido não de irritar, mas no sentido de ser firme, é o que contraria os filhos, não é? Porque quando o pai fala assim, não, é não. Principalmente eu que sou pai de filhas, né, de mulheres. Então a gente tem uma visão maior. Pode até não parecer, viu? Pode até não parecer, mas a gente tem uma visão mais ampliada, a gente observa. Então o pai, ele vai muitas vezes contrariar os filhos, porque vai dizer não nos momentos certos. E a mãe não, a mãe é mais acolhedora, né? O filho vai puxando a saia, vai falando, por favor, e a mãe acaba... Minha mãe era assim, meu pai não. Se desse 2 palavras, o pescoção caía. Era um respeito debaixo de vara. Antigamente era assim, né? Debaixo de vara. Então a gente precisa, nós pais, como mãe também, mas a gente na figura de pai, saber impor limite nos nossos filhos. Não deixar fazer o que quer. O pai tem que proibir. Não pode fazer o que quer. Não pode querer ter tudo o que quer. A gente vê pais se sacrificando. A gente precisa dar o que é de bom e de melhor para os nossos filhos, mas daquilo que necessita. E às vezes a gente vê pais se sacrificando, mães se sacrificando para dar aos filhos aquilo que eles olham que outras crianças têm e querem dar, e às vezes não tem nem condição, e já começa a educar a criança de acordo com a regra do mundo, de acordo com a regra do ter. Olha, nem que a gente tenha condição, Kênia, a gente não pode dar o que o filho quer. Nem quando tem condições. Né? Aí o Ken fala assim, eu sei porque é mão de vaca. Pode ser também. Mas não deve. Olha, precisa ter limite, sabe por quê? Eu não sei o dia de amanhã, eu preciso educar meu filho, minha filha, para o mundo. Precisa ser forjado no fogo, na brasa. Tem que educar para o mundo, sabe por quê? Nós não sabemos o dia da manhã, não sabe se vai ter não sabe se vai ter condições financeiras. Uma criança que recebe tudo o que quer, vai ser um adolescente que quer tudo. E às vezes não vai poder ter, e aí vai ser o quê? Uma criança rebelde. Um adolescente rebelde. O pai cria o filho, homem, para ser homem e impor. Né? Não no sentido de imposição. E eu não tenho essa experiência porque eu tenho filha. Então eu preciso cuidar das minhas filhas. Eu preciso ter esse papel de pai. Uma vez, eu saí com a Sara pequenininha, foi no supermercado, falei assim, gente, nós vamos fazer uma pizza hoje em casa. E chegou lá no supermercado, ela não era muito de pedir. Já começou a olhar o salgadinho, olhar o chocolate. E eu peguei e fiquei olhando ela. Não sei se uma moça perguntou. Aí eu abaixei, falei, seu filha, o que nós viemos fazer aqui? Comprar as coisas para fazer pizza. Ah, tá. Então hoje nós vamos comer pizza. Então nós vamos comprar as coisas de pizza. E outro dia eu venho aqui, a gente compra salgadinho. A gente compra o salgadinho, a gente compra o chocolate,
Então tem hora para tudo. Nós estávamos na praia esses dias, a Helena, viu o picolé, né? O sorvete. Pai, sorvete, é o sorvete, é o queijinho, é isso aqui, isso aqui. Não, vou comprar. Mas vai ser depois do almoço, mais tarde. Quem fica dando risada. E assim é. Depois do almoço, eu prometi, não prometi? Então eu vou lá e compro. Então a gente precisa pôr limite. O filho não pode ser o que quer. Não pode fazer o que quer. A gente precisa dar para o filho aquilo que é necessário. E a criança, o adolescente, o filho, precisa ter consciência disso. Outro dia eu estava lá em casa com a Ellen, coisa de família, falando de orçamento. Olha, eu tenho que pagar um inglês, escola, só? Que tem ou que já passou? Preciso pagar o inglês, a escola e tal. Aí a gente fazendo as contas, né? Nossa, fica caro e tal. Aí a Helena vira e fala assim, mas você está gastando com coisa boa. Eu falei, realmente, filha. Por isso é que eu não fico gastando com coisa que é desnecessário. Por isso é que eu não fico comprando coisa que não precisa de comprar. Porque eu preciso colocar no meu orçamento coisas que são necessárias. E mesmo que tenha condições, não precisa. Porque, como eu disse, nós estamos formando caráter, nós estamos formando pessoas, porque daqui a uns dias a Sara vai embora, ela vai estudar, ela já vai ter a vida dela. Daqui a uns dias ela vai ter a própria vida, ela vai caminhar com as pernas, então ela precisa ser forjada para isso, para ela entender. Olha, eu preciso mostrar, nós precisamos, nosso pai, precisa mostrar para os nossos filhos o peso das coisas, a dificuldade que são as coisas, mesmo que não seja muito pesado para alguns. Eu vejo pessoas aí, tem gente que gasta dinheiro com... Não tem problema nenhum, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou dando lição de moral em ninguém. Às vezes tem um cachorrinho em casa, o cachorrinho adoece, tem um problema, vai lá, vai no veterinário, gasta, compra remédio, faz tudo para ele. E às vezes a criança adoece, e às vezes precisa de um tratamento mais específico, não tem a capacidade de pegar a criança e esforçar, e às vezes necessita pagar um médico, e não tem coragem. Entende? Isso eu estou falando, gente, de acordo com a condição de cada pessoa, mas a gente vê isso. Às vezes a gente vê famílias que cuidam mais de um cachorro do que das crianças. Gasta mais. Às vezes não tem condição de colocar numa escola boa e não coloca. Às vezes tem condição, às vezes até de fazer um plano de saúde, não faz. Mas gasta com tantas coisas, com tanta festa, e não tem condição, não quer gastar com a família. Então, nós pais temos, né? Eu falo lá em casa, eu sou mesmo, quem me chama de mão de vaca, eu sou mesmo, sou bem seguro. Mas eu não seguro coisas boas para minhas filhas, não. Se está empenhada em estudar, eu vou pagar a escola. Se está empenhada, né? As duas faz aula de inglês, não, vamos pagar sim, ué. A gente esforça e paga. Porque é coisa boa. Ainda mais quando a pessoa está empenhada. A gente precisa investir na educação dos filhos. E quando se fala na doutrina do Senhor, nós temos que, né, levar nossos filhos para a igreja. Nós temos que educar nossos filhos. Nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos.
E como que a gente faz isso? Indo. Meu Deus, tem quantas pessoas que mandam a criança para catequese e depois não levam o filho na missa? É um mínimo. Não ter capacidade de levar a criança na missa. Às vezes, mas tá. Hoje mesmo a Ellen estava comentando, a Helena chorava demais quando era bebê. Ela falou assim, vai continuar chorando e eu vou continuar levando. Porque precisa ir desde criança. Olha, a Helena não tinha noção do que era missa. E eu nunca deixei ela perder missa. Não pode. Nós precisamos, desde criança, educar no Senhor. No Senhor, levar. A Sara era pequena, eu e a Ellen estava rezando o terço. Nós nunca falou assim, reza assim, filha, Ave Maria. Nunca. Eu e a Ellen rezando o terço. A Sara pequenininha, de repente ela rezou um mistério. E eu olhei para ela, e a Ellen olhou para mim, falou assim, para você ver o quanto que criança vai ser aquilo que a gente é e fazer aquilo que a gente faz. A gente tem que ser exemplo, não adianta. Tem que ser. Se eu quero que o meu filho reze, eu preciso rezar. Na pandemia, a Helena, que aquele negócio de não ir à missa, depois criança não podia ir, porque a criança não para, a criança fica andando, quando liberou para rezar e tal. Aí a Helena não ia nos lugares com a gente, e ela começou a não gostar de missa, a não gostar de rezar. A gente rezar em casa não queria. E aí o que aconteceu? Eu falei, Ellen, a partir de hoje ela vai em todos, nós não vamos deixar ela para trás mais. Nós não vamos deixar, onde nós colocar o pé, ela vai colocar o nariz. E aí a gente começou a participar dos encontros e levar, porque a Sara, desde pequenininha, era no colchãozinho, nós estávamos lá participando de encontro, a Sara estava junto. E agora a Helena está apanhando gosto, né, Helena? Vai ser até coroinha. A gente precisa levar nossos filhos. Não pode deixar dispersar, não pode deixar dispersar de jeito nenhum. Precisa dar o exemplo. Precisa educar na doutrina do Senhor. Para encerrar, eu queria dizer que Deus me deu uma graça muito grande. Porque quando eu casei, eu era meio perdido. Fazia uso de algo que não devia. E Deus me deu a graça e colocou no meu coração o desejo de mudar de vida. Então eu fui pedindo para Deus uma mudança. Fui pedindo, e Deus, através de um problema que eu tive, de doença, Deus me deu a graça, por esse problema, eu mudar a minha vida. A partir daí que eu fui ter a Sara, que a gente teve a Sara, nós ficamos muito tempo tentando. Então, eu tive essa graça, de ter filho, de ter o dom, de ter filhos, vocação de pai, com uma vida transformada. E precisa ser ainda, não sou perfeito, a gente vai mudar, é uma eterna mudança, E Deus me deu essa graça. E aí, às vezes a pessoa fala, porque às vezes tem filhos aqui, mas lá em casa não é assim, meu pai não é assim, minha mãe não é assim, eles não me levam. Quero dizer para você o seguinte, eu fui criado debaixo de vara. Meu pai era muito rude. Um homem bom. Do coração bom, mas era bravo. Se fizesse minha filha, o pau comia. E não é palmada não, era butinada e pescoção. Comia, Luizinho. Mas meu pai também e minha mãe me ensinou a rezar o terço, A gente rezava em casa.
Mas era muito, e às vezes eu podia pensar assim, gente, mas meu pai me irritou, né, de acordo com a palavra aqui, né, trouxe muita mágoa no meu coração, em casa, por causa de ser muito rude, o jeito dele. Mas hoje eu tenho consciência de tudo o que o meu pai fez. Hoje eu entendo. Às vezes fazia de maneira errada. E às vezes a gente comenta com as pessoas, olha, nossos pais eram duros, mas deu gente. Não é assim? Deu gente. Embora eu tenha andado por caminhos errados, feito tudo, tanto de coisa errada que eu já fiz, né, meu pai me ensinou a ser honesto, a ser trabalhador. E a palavra vai dizer, honrar seu pai. Né, e o filho, quando é criança, honra o pai e a mãe, na obediência, no decorrer da vida, no respeito e na velhice cuidar. Né? Então a gente não pode deixar que aquilo que nós sofremos no nosso passado, na nossa vida, as amarguras, angústias que sofremos, às vezes fomos machucados, deixar atrapalhar a nossa vida hoje. Porque nós temos um Deus que nos ama. Amém? Porque nós temos um Deus. A palavra de Deus vai dizer assim lá em Isaías. Pode a sua mãe te esquecer. O fruto da entranha, né, aquela que te amamentou te esquecer. Mas eu nunca te esqueço. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus. Deus te ama. Deus te ama, Pai, e Deus te ama, Filho. Amém?